Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mente Calculista. Ser calmo é uma característica essencial se você quiser agir da forma certa quando as adversidades aparecem em sua vida, ou até mesmo quando estiver caminhando até seus objetivos. Afinal, a calma não deve ser usada para momentos de impressão ou de possível estresse apenas, mas sim também para situações onde você esteja ansioso e querendo demais chegar até onde deseja. E por que ser calmo é importante? É importante pois que irá controlar as suas emoções o suficiente para que você consiga ter uma racionalidade limpa e eficaz o suficiente para passar pelo caminho do sucesso. Mas outra coisa que está frequentemente ligado à calma é o silêncio. Uma situação que prova isso é quando você está ansioso para contar para alguém sobre seu plano e vai lá e bota tudo para fora em uma conversa com algum amigo, por exemplo. Porém, se você tivesse calma, saberia que não era adequado sair por aí falando sobre planos e com isso conseguiria manter o silêncio. Logo, essas duas características estão ligadas de certo modo e é isso que eu vou explorar neste vídeo. Então vamos ao que interessa. Aliás, antes de começarmos, já vai deixar o seu like para valorizar o trabalho aqui. Então vamos ao vídeo, vamos ao que interessa depois da vinheta. Primeiramente, Thomas Shelby sabe muito bem que este tipo de atitude, de sair aí falando tudo que vem na mente quando as suas emoções estão a mil, é um erro fatal. Pode perceber que, em algumas reuniões que ele faz com seus adversários, ele está sempre mais quieto, sendo que menos fala. Para Thomas, isso é muito importante. Ou o seu diálogo tem a mesma extensão que o de seu adversário, ou ele tomará conversas de um jeito que faça seu inimigo falar mais que ele. Pois é muito simples o motivo dele fazer isso. Quem fala mais é o que mais se entrega. Ou seja, quando ele planeja que seu adversário fale mais que ele, apenas está tramando uma situação que faz com que seu inimigo jogue mais informações e até mesmo mostre as suas reais intenções, ao invés de ele mesmo fazer isso. Você entende? Aquele que falar mais tem mais chances de cometer um deslize e jogar alguma informação que não deveria devido ao calor do momento, ou até mesmo na hora da raiva e mostrar as suas intenções, caindo a máscara. E na hora que o adversário comete este erro, Thomas entra em vantagem. Para quem já viu a série, tem uma frase que Thomas diz na primeira temporada, que justamente completa o que comentei, que é: nunca negocie em desvantagem. Logo, essa vantagem que Thomas procura ter, ele fala menos, provoca o inimigo e deixa ele se entregar no meio do discurso. Por isso que você deve aprender a ser calmo e silencioso. Só com essa situação do protagonista de Peaky Blinders, já te dei dois motivos para isso. Primeiro, o seu adversário pode usar a tática de Thomas de querer te provocar ou te instigar sem que perceba a falar algo que não deveria ou entregar o seu jogo. Em segundo, você se manter a calma e conseguir ser mais silencioso poderá ter domínio da conversa e será aquele que obterá vantagens ao conversar e não aquele que se entregará e depois ficará se arrependendo do que falou. Já aconteceu isso com você? Tenho certeza que já. Você ali em uma conversa, na hora ali, falou mais do que devia, e aí pode ter terceiro na hora ou depois, ficou refletindo, poxa, eu falei aquilo, e aí se arrepende por ter aberto a boca. Você não percebeu, mas só disse mais do que o necessário, pois deixou a emoção te levar, e ao permitir isso, deixou a sua racionalidade escorregar e errou. Logo é necessário reparar nisso e perceber que quando a emoção estiver mais alta e uma voz na sua cabeça ficar mandando você falar algo, feche a boca ao máximo, ou melhor, tente ser aquele que irá perguntar a outra pessoa sobre algo e não deixar a pessoa te interrogar. Aí você me pergunta, mente calculista, mas como conseguir ter calma nessa vida, pois que é um mar de pressões? É o seguinte, primeiramente eu já comentei isso nesse vídeo, talvez você não tenha prestado atenção. Toda emoção começa a partir de um pensamento em sua mente. Basta você escolher se irá controlá-lo e matar esse pensamento.
Ou seja, não pensar mais nele ou vai ficar refletindo, refletindo e refletindo até perceber que alimentou essa ideia carregada de emoções ao ponto de perder o controle da sua situação mental. Se você não está acreditando em que estou falando, pense o seguinte. O amor, por exemplo, você está lá se achando o cara mais frio do mundo e do nada se depara com uma mulher do outro mundo, extremamente bonita, com um lindo sorriso e assim vai. Se você só passar por ela e continuar seu rumo, logo aquele pensamento que criou ao vê-la vai desaparecer. Em sua mente você provavelmente vai esquecer ela. No entanto, se por algum caso conversar com ela, pular o encontro e bom, você já entendeu onde eu quero chegar? Caso tudo isso aconteça, você estará cada vez mais apaixonado, pois ficará pensando e pensando nela toda hora. A mesma coisa a raiva. Se surge no seu pensamento uma situação de que, sei lá, o professor te dará 0 na prova, e aí você fica alimentando isso e não para de refletir, ao invés de esquecer e colocar a bola para frente, você vai ficar cada vez mais bravo e logicamente irá demorar para que se acalme de novo. Logo, como eu havia dito, se você parar de ouvir essa voz em sua mente e colocar o pensamento para longe da sua, digamos, central, você não irá alimentar essa ideia carregada de emoções e sua calma ficará constante. Por isso, o primeiro passo é, geralmente, não ficar alimentando aquele pensamento que carrega emoções. E por que digo geralmente? Pois, convenhamos, às vezes é bom se divertir e deixar a emoção fluir em seu corpo e mente. Afinal, não somos feitos apenas para ser racionais. Mas, quando perceber que a emoção irá te atrapalhar, toma essa atitude e não alimenta nada e ser perceptível em algumas atitudes de Thomas Shelby. Por exemplo, claro que não dá para saber o que se passa em sua mente, mas pode perceber que há momentos que algum personagem perguntar algo a ele e ao invés de ele alimentar aquela pergunta com alguma resposta, ele muda de assunto ou retribui com outra pergunta para evitar responder. Logo, analisando essas atitudes dele, dá para concluir que Thomas também evita alimentar esses pensamentos carregados de emoções, quando estas serem prejudiciais a ele. Pois a conversa é uma forma de alimentar essas ideias. Afinal, se você estiver falando sobre aquilo, obviamente dá espaço para a emoção se multiplicar. Outra dica que dou para ser mais calmo é achar atividade que justamente deixam-te mais controlados, como ler, você se exercitar, ou até mesmo a meditação, que dizem que acalmam bastante. Eu, no caso, leio bastante. E isso me acalma muito e, ao mesmo tempo, me traz conhecimento, que se torna uma vantagem. Mas isso vai de cada um, porém, cuidado, acha uma atividade que te acalme e também te dê vantagem. Pois, às vezes, você acha algo que te acalmará, mas que na verdade está a te fazer um mal. Logo se atenta contra isso. E na questão de ser silencioso, o silêncio entra de uma forma, digamos, estratégica, como um complemento da calma. Como comentei no começo do vídeo, se você falar menos com o adversário, estará em vantagem. Porém, caso o inimigo resolva ficar te atacando com perguntas, não se desespere e nem mesmo se estresse. Mantenha a calma e, com a ajuda do silêncio, vai dando pausas entre a pergunta dele e a sua resposta. Assim você diminui o interrogador e dá mais tempo para bolar uma resposta curta e direta que não irá te comprometer. Dá até mesmo para você não responder. Caso você decida não responder, fique em silêncio e foque o seu olhar nos olhos daquele que te pergunta. Pois a maioria não aguenta ser encarado e provavelmente aquele que estará te perguntando ficará intimidado com seu olhar. Esse é um dos grandes poderes do silêncio, já que você não estará falando nada, mas ao mesmo tempo estará passando uma mensagem para aquele que espera uma resposta sua. Isso porque o silêncio intimida, e não só. O silêncio pode ser interessante, misterioso e assim vai. Há diferentes efeitos que o indivíduo silencioso pode causar. Por isso eu disse que o silêncio deve ser estratégico e ser usado junto com a calma. Se você se desespera e perde essa calma, vai falar besteira ou vai usar o silêncio de forma errada.
Porque há momentos para ficar em silêncio, mas há outros em que é crucial falar. E aí, se você fica em silêncio em um momento que deveria falar, acaba passando a imagem de que é tímido ou que não tem capacidade para responder a tal pergunta. Ah, mas como eu vou saber qual pergunta a responder? Responda aquelas que não irão te comprometer e que são essenciais e deixe de responder ou mude de assunto ou apenas diga algo curto, sem se comprometer. Quando for uma pergunta que claramente é pura curiosidade ou uma pergunta que não vale a pena ser respondida. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo. Se sim, deixa aquele like por favor e compartilhe com seus aliados. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.